Você já se arrependeu ao comprar um produto pela internet? Para isso existe o direito de arrependimento, que está previsto no Código de Defesa do Consumidor. Mas como isso funciona na prática? Para esclarecer o assunto, nós vamos conversar agora com o advogado contratualista Vitor Serri Souza, da Fernandes Serri Souza Advogados. Tudo bem, Vitor? Muito obrigado por nos atender aqui na Jovem Pan. Boa noite, Afonso Marangoni. Tudo bem? Muitíssimo obrigado pelo convite. É sempre um prazer conversar com você, com todos os ouvintes da Jovem Pan e telespectadores do Panflix. É isso aí. Vitor, eu queria começar perguntando que a gente vive nesse momento, esse direito ao arrependimento já existe, mas na pandemia muita gente está comprando pela internet, aí tem aquela característica, né? Muitas vezes o produto pode ser até mais barato, é mais cômodo, mas a pessoa não pega o produto em si, não sabe os detalhes, né? Vai saber na hora da compra. Como é que funciona, então, esse direito ao arrependimento? Exato. O que acontece? O artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que o consumidor, após 7 dias, tendo recebido ou tendo contato com aquele produto que comprou à distância, ou seja, via catálogo, a domicílio ou mais costumeiramente, como acontece hoje em dia, via internet, tem o direito de desistir daquela compra sem qualquer justificativa, ou seja, não é necessário que aquele produto tenha vindo com defeito ou não esteja dentro das especificidades para que ele desista dessa compra. Essa compra pode ser imotivada ou sem qualquer razão ou sem conclamar qualquer justificativa. Então, somente por essa tutela que o Código de Defesa do Consumidor traz no artigo 49. E o curioso é que o Código de Defesa do Consumidor, ele é do início da década de 90, né? Do ano de 1990, mais precisamente, né? Quando ainda não existia ou não era tão popular o advento da internet. Por óbvio, não existia, como hoje, o e-commerce, né? E que fez com que essa movimentação de compra à distância fosse algo exponencial como é hoje. Mas na época era muito costumeiro as compras via telefone, por anúncios de televisão ou, sobretudo, via catálogo a domicílio, né? Então, esse artigo acabou por contemporizar aquela situação e passou a ser muito mais justificável com a atual circunstância, ou a circunstância que já permeia aí desde os anos 2000 com mais frequência, que é essa compra online, né? E claro que isso ficou muito mais assíduo com o período da pandemia, quando as pessoas, se abstendo de sair de casa, passaram a consumir muito mais via internet. Pois é, aí tem essa questão dos 7 dias, mas uma dúvida também que fica a pessoa pode utilizar esse produto por 7 dias, se arrepender e querer devolver, ou ela não pode utilizá-lo, ou depende de cada caso? Como é que é isso? Perfeito. Toda a relação contratual, consumerista, negocial, mercadológica, ela sempre deve ser subsidiada em parâmetros de boa-fé, de equilíbrio, né, de razoabilidade. Então, é claro que o Código de Defesa do Consumidor, ele é enraizado circunstancialmente na situação do consumidor ser um polo vulnerável ou um polo hipossuficiente dentro daquela relação de consumo, mas nem por isso ele deve ser utilizado de forma contumaz, de forma a desequilibrar a relação, prejudicando mercadologicamente aquele que também é uma pessoa, que é o empreendedor, que é o comércio, né? Então, por isso que, claro, que sempre vão ter que estar presentes os parâmetros de boa-fé para se exercer essa prerrogativa legal, né? Então, esgotar-se ou utilizar-se daquele produto ao longo do período legal de desistência não me parece algo justo, algo razoável. O direito é substanciado, ou esse direito do arrependimento, ele é formulado e positivado no sentido de evitar compras
por impulso ou comprar aquilo que efetivamente não se tenha contato físico e por isso se impossibilite de entender exatamente quais são as características, quais são as dimensões e se é que se precisava exatamente aquilo. Não para criar um resguardo para o consumidor que se aproveite dessa situação utilizando aquele serviço, utilizando aquele produto, esgotando ou comprometendo depois de ser disponibilizado novamente no mercado para depois conclamar o direito. Então, me parece que a orientação é que não deve ser utilizado, não deve ser esgotado o serviço e deve ser detectado de pronto. Olha, não era isso exatamente que eu queria, portanto, não quero mais ficar com isso. Tá certo. E aí um outro ponto importante, Vitor, disso aí, é que, por exemplo, claro, uma televisão, um computador veio com defeito, a empresa tem que trocar, né? Isso não tem discussão. Mas o detalhe desse direito ao arrependimento, como se diz, é que não precisa ter uma justificativa de defeito, de nenhum problema, é só porque a pessoa ela não sentiu que precisava daquilo naquele momento, não é isso? Exato. Nos seus outros dispositivos, o Código de Defesa do Consumidor, assim também como o Código Civil e a própria Constituição Federal, indiretamente, resguarda o direito inerente à responsabilidade civil do comerciante ou do fabricante de ressarcir em caso de vício aparente ou de vício oculto, ou seja, defeito, aquele determinado produto. O que não guarda relação com essa especificidade ou com esse direito específico, que é o da desistência imotivada ou sem justificativa, que ela visa tutelar ou resguardar justamente essa compra que é feita à distância. Por isso, o contemporizando a realidade atual em que o e-commerce é muito ativo e devido às redes sociais existe aí uma enxurrada de ofertas e de direcionamentos de propagandas específicos que às vezes induzem o consumidor a comprar algo por impulso, algo que ele não precisa. Então, esse artigo, pensando tudo isso, ele visa essa possibilidade da desistência imotivada. Pois é, eu queria te perguntar um pouco na sua prática aí, lidando inclusive com clientes, isso é muito acionado? Qual que é a ocorrência disso ainda hoje em dia? E se existe, não sei se tem, algum produto que tem mais esse arrependimento, são os eletroeletrônicos, e qual que seria a variedade aí, a gama de produtos e serviços? Perfeito. É claro que cada vez mais o consumidor também é acostumado com nesse novo modo de consumir à distância, cada vez mais se atenta e cada vez mais também os e-commerces tomam cuidado de descrever as especificidades e trazer as dimensões daqueles determinados produtos ou serviços para evitar esse tipo de desistência. Então, claro que ao longo dos anos, o que a gente percebe na prática é que cada vez menos esse direito ou essa desistência é conclamada. É claro que existem situações aí de, como eu disse, e isso deve ser coibido, porque toda relação positiva deve ser subsidiada na boa-fé, de polos que desistem eventualmente ou de modo contumaz para provocar litígios ou provocar problemas, mas só que essas são exceções e isso deve sim ser tratado como exceção. Mas como existe também o consumidor que eventualmente entendeu estar comprando uma coisa e veio algo que não o agradou muito, ou mesmo que naquele determinado momento agiu por impulso e quando recebeu o produto entendeu que na verdade não precisava daquilo. Dentro dessa circunstância, é absolutamente legítimo se conclamar esses dispositivos. E aí, claro, que os dispositivos ou os produtos eletrônicos acabam sendo os campeões ou os alvos principais dessas devoluções, porque os produtos eletrônicos, por mais que tragam ali suas especificidades de funcionalidade, de dimensão, não tem um demonstrativo ou uma interatividade tão perfeita quanto fisicamente, né? Então isso acaba
fazendo com que muitas vezes o consumidor se depare com surpresas ou se depare com dificuldades de operar ou mesmo com impressões diversas daquela que tinha à distância, podendo fazer conclamar aí o dispositivo. Mas isso vem diminuindo cada vez mais por conta dessa frequência e desse costume novo dos consumidores e também desses cuidados dos e-commerces. Para ser mais preciso, por conta da pandemia, evidentemente houve aí um aumento no consumo online, o que fez também aumentar, por consequência, o número de desistências nesse período. Mas quando a gente compara com o ano passado, 2019 inteiro, a gente tem aí dados de que 8 mil desistências imotivadas ou injustificadas aconteceram. Esse número é igual no ano de 2020 até aqui, considerando que a gente ainda tem quase um trimestre do ano pela frente, é bem possível que esse número feche a maior. Bom, por exemplo, nunca é demais dizer, por exemplo, eu comprei um celular de uma marca numa loja. Claro que eu não vou reclamar para a marca em si, mas para a loja específica que eu comprei, que eu tenho a nota fiscal. Isso é um detalhe, vamos dizer assim, meio óbvio, mas é importante deixar claro, né, Vitor? Exato. O primeiro alvo da reclamação tempestiva, porque a gente sempre deve frisar essa questão da cronologia, do tempo, da tempestividade, dos 7 dias a partir do recebimento efetivo do produto, é contatar aquele de quem se comprou o produto, aquele estabelecimento comercial, contatá-lo formalmente através dos seus canais de ouvidoria, registrando um protocolo e apontando que não se tem mais o interesse em seguir com aquele produto. E aí, eventualmente, entendo algum óbice legal ou alguma circunstância não razoável daquele estabelecimento, se negando a conferir o exercício daquele direito, aí sim, até pode-se pensar em convocar o fabricante por, de alguma forma, ser responsável solidário dentro dessa relação comercial. Mas o primeiro passo é efetivamente procurar o estabelecimento comercial de quem se consumiu aquele produto. Bom, como quase tudo, né, no direito especificamente, o bom senso resolve grande parte dos problemas, mas nem sempre o bom senso é possível, ou por uma parte ou pelas duas. Eu estou falando disso porque tem momentos que é necessário recorrer a outras instâncias, porque não dá ali, né? Não se chegou a um bom termo. E aí, o que o consumidor ele pode fazer no caso de uma empresa que está atrapalhando o exercício desse direito? É recorrer ao PROCON, é recorrer à justiça já de alguma forma? O que o consumidor deve pensar aí no passo a passo do que fazer se tiver alguma dificuldade em se arrepender? Pois é, Afonso, muito bem ponderado. Por mais que nós sempre tentamos guiar a um movimento de equilíbrio ou de razoabilidade, nem sempre isso é possível. Então, para isso existem os mecanismos de resolução aí extrajudicial e judicial. Nós nunca incentivamos o litígio no primeiro momento, né? Porque isso é sempre oneroso para ambas as partes e também para o Estado, para o judiciário, que já é tão atarefado e atrelado aí, atolado com tantas demandas. Então, o primeiro canal a se buscar é a própria, ou normalmente as lojas ou os e-commerce têm um canal, além do canal de contato comercial, um canal de ouvidoria. Esse canal costuma ter um trato mais específico com as demandas e muitas das vezes é eficaz para essa resolução. Em não sendo efetivo, nós temos aí os canais do consumidor.gov, que é atrelado ao PROCON, tem toda a tutela do PROCON e evolui para uma reclamação do PROCON, o que já tem uma chancela grande aí e é de alguma forma uma coação ao estabelecimento comercial, que pode ficar mais vulnerável e está sujeito a multas por não fazer cumprir a lei, e a partir disso, em ainda não sendo efetivo, colocar um intermediário aí, contratar um advogado para que ele tente uma intermediação extrajudicial e evolua, então, em isso não sendo satisfatório, não sendo frutífero,
para uma reclamação através de um juizado especial cível ou numa situação um pouco maior na justiça comum. Mas existem esses canais, o próprio Reclame Aqui costuma ter índices muito positivos de reversibilidade em demandas como essa. Sabe uma outra questão legal disso para a gente entender melhor, Vitor? Por exemplo, além desse e-commerce tradicional, né, de comprar um produto novo de uma loja, tem trocas também entre pessoas físicas muitas vezes, né? E muitas vezes também pode ser lojas ou pessoas físicas vendem produtos usados, né? Seminovos, mas que são adquiridos aí em bom estado. Isso também vale para esses casos? Sem dúvida. A legislação, ela não tutela em específico estarem envolvidas pessoas jurídicas em quaisquer dos polos. Ela tutela a relação em si. Então, essa relação de consumo sendo legítima, em que pese sendo operada por pessoas físicas em ambas as pontas, ela é absolutamente resguardada pela legislação. Então, todos esses produtos que são comercializados em todas essas plataformas de desapego, o próprio Mercado Livre, que é mais pioneiro em toda essa situação, estão sim abarcadas pela legislação consumerista e, portanto, sendo a pessoa física na outra ponta, ela deve sim exercer e devolver o produto em caso de desistência da outra parte, pegar de volta o produto. E, por exemplo, decidir realmente devolver um produto e precisa despachar, mandar pelo correio, enfim, né, devolver o produto realmente. Esses custos ficam para quem? Sim, essa é uma questão bastante polêmica e é uma das que mais faz emergir dúvidas sobre esse direito do arrependimento. Isso porque o artigo 49 e também o seguinte são silentes sobre esse ponto. Então, logo, isso inevitavelmente faz com que não consigamos ter respostas absolutas para isso e tenhamos que nos guiar com o exercício do que acontece de forma mais corriqueira e, sobretudo, com o que parece ser mais justo, mais razoável, né? A jurisprudência também não é uníssona nesse ponto, ou seja, existem decisões diversas sobre isso, mas o que orientamos é que o consumidor também entenda que a entrega ela é um modo ou a postagem ela é um modo de viabilizar a entrega, viabilizar que aquele produto chegue às mãos daquele consumidor. Então, ela deve ser aí de responsabilidade recíproca. Portanto, não é justo também que isso fique, ou seja, só às expensas do estabelecimento comercial, né? Porque isso deixaria a relação muito frágil e muito cômoda também para o consumidor. Por mais que ele seja a parte vulnerável, ou a mais vulnerável, ou a hipossuficiente da relação, me parece que uma relação justa também pressupõe riscos para ambas as partes. Então, orientamos que me parece razoável que o consumidor arque com os custos da postagem e da devolução, entendendo que a postagem não é parte do negócio ou não faz parte do negócio daquele determinado comércio online, e sim ela é só um meio de viabilizar o contato físico com aquele produto. Portanto, é razoável que sim, que eles dividam as expensas no que condiz a postagem e que então que o consumidor arque com os custos da devolução. Isso também estimula um consumo mais ponderado, mais razoável e mais consciente, de modo que o consumidor não saia consumindo aleatoriamente produtos com o conforto de depois poder devolvê-los sem ônus nenhum. Pois é, eu estou imaginando aqui que muita gente deve estar revoltada ou concordando com essa posição ou contrária, falando, não, mas eu não deveria pagar absolutamente nada, né? Mas como o senhor pontuou muito bem, é necessário também, nesse caso, que o consumidor ele não se sinta estimulado a fazer compras e depois não ter uma responsabilidade com esse produto que ele adquiriu, né? Exato, a gente sempre tem que fazer um exercício
Bom, nós estamos falando com o Vitor Serri Souza, ele é advogado contratualista. A gente teve um pequeno problema com a conexão dele, uma conexão pela internet. Ele está detalhando aí esse ponto. Vitor, nós restabelecemos a conexão e eu falava justamente desse ponto, né, que até na questão da devolução, o bom senso nunca é demais, né? Exato. O consumidor deve entender que todas essas relações pressupõem aí um exercício de equilíbrio, de boa-fé, de razoabilidade, que isso traz reflexos, inevitavelmente, também fiscais, tributários, né? Então, deve-se pensar que quando se entrega um produto, quando se vende um produto, o e-commerce ou o estabelecimento comercial, ou mesmo a pessoa física, ela já está se onerando ali com tributos ou com taxas bancárias, e que me parece justo que, pelo menos a postagem, fique a encargo do consumidor no caso da desistência, né? Porque, como eu disse, a postagem ela é só um meio de viabilizar o contato físico, ela não necessariamente é o serviço prestado por aquele determinado comerciante. Então, pelo bem do mercadológico e também fiscal, porque isso, como eu disse, repito, gera um ônus fiscal. A desistência, ela pressupõe uma emissão de nota fiscal, e isso já gera um encargo aqui para o comerciante. Então, pelo bom equilíbrio do mercado, é plausível que sim, que o risco seja dividido ao menos nesse ponto. Bom, e aí a gente está falando muito do e-commerce, da venda eletrônica, comércio digital, a gente sabe que está super em alta por causa da pandemia, mas queria falar dos consumidores mais tradicionais, Vitor, aqueles que gostam e vão realmente na loja física. Para eles, como é que fica a situação? Existe também alguma possibilidade de arrependimento? Não, realmente esse dispositivo ele foi criado, foi concatenado para tutelar a compra à distância, né? Que não necessariamente por internet, como a gente falou, mas por telefone ou por catálogo, né? Algo que era muito costumeiro até a década passada. É claro que ainda assim, quando se compra algo no estabelecimento físico via catálogo, o que ainda acontece até hoje, sim, o consumidor passa a gozar e passa a preencher as prerrogativas para se utilizar desse predicado legal do direito do arrependimento. Do contrário, o produto ou o serviço sendo adquirido dentro do estabelecimento físico, aí realmente não é esse tipo de relação que esse artigo em específico tutela. Muito bem, nós falamos aqui na Jovem Pan com o advogado contratualista Vitor Serri Souza, que é da Fernandes Serri Souza Advogado. Vitor, mais uma vez um prazer falar com você, muito obrigado pelos detalhamentos, uma ótima noite, até a próxima oportunidade. Agradeço muitíssimo a gentileza e o convite, Afonso Marangonier. Como eu disse, sempre um privilégio conversar com vocês. Uma ótima noite, sigo à disposição. Muito obrigado.